aí galera da língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver 4 phrasal verbs, voltando para os nossos queridos phrasal verbs, aqui com o verbo to break, que a gente conhece como quebrar, né? Então bora lá pro vídeo. Mas bom, voltando aqui, né? Como eu falei, a gente vai ver 4 phrasal verbs com esse verbo to break, que a gente geralmente traduz como quebrar, e só lembrando que ele é um verbo irregular, né? Então a forma dele no simple past é broke e no particípio é broken, ou seja, aquelas tabelinhas que a gente sempre tem, né? To break, broke, broken. As 3 colunas daquelas tabelinhas. Mas vamos começar direto aqui com o nosso primeiro phrasal verb, que vai ser to break up. Que esse muita gente conhece, né? Você vê muito frequentemente em séries, em filmes, com o sentido de terminar, falando sobre um relacionamento, né? Mas ele também pode ter uns outros sentidos, que é de parar, interromper, ou então uma ligação que está cortando, ou de quebrar em pedaços pequenininhos, né? Então vamos ver um exemplo para cada um, começando aqui com esse sentido de terminar um relacionamento, né? Então, John and Mary broke up. O John e a Mary terminaram. A gente traduziria exatamente assim, terminaram ou terminaram o relacionamento deles, né? Vai estar claro do contexto do que você está falando, que você está querendo dizer que eles acabaram o relacionamento. Ou então você pode dizer também, you cannot fight here, break it up or I'll call the police. Vocês não podem brigar aqui, né? Lutar, brigar aqui. Parem com isso, interrompam isso ou eu vou ligar para a polícia. Ou mais um exemplo também nesse de quebrar em pedaços pequenos, né? Break the biscuits up in small pieces, ou into small pieces. Quebrem os biscoitos, né, os biscoitinhos, em pedaços pequenos, in small pieces. E por último, esse sentido que eu falei de que você está cortando, você não consegue ouvir uma ligação, você pode dizer, oh, you're breaking up, I can't hear you. Oh, você está cortando, eu não consigo te ouvir. Então, vários sentidos aqui diferentes que a gente vai ter que ver, mas dependendo do contexto, é claro que você vai saber do que se trata. Se ele está falando sobre interromper, parar, se ele está falando sobre terminar um relacionamento ou algum dos outros sentidos. O segundo phrasal verb que a gente vai ver aqui é to break down, que esse tem outros sentidos diferentes, né? E esse breakdown, você traduzindo literalmente, seria quebrar para baixo, que como eu sempre falo, né, phrasal verbs, a gente nunca pode traduzir simplesmente literalmente, assim, palavra por palavra, né? Mas to break down pode significar quebrar um produto, né, um eletrônico que parou de funcionar, mas também pode ter um sentido de uma pessoa que fica desesperada, desesperar-se, começou a chorar do nada, por exemplo, ou também pode ser no sentido de você dividir alguma coisa maior, dividir em alguns pedaços. Então, nesse sentido aqui de dividir mesmo, can you break down this question into 2 parts? Você pode dividir essa pergunta, essa questão, em 2 partes, ou seja, se tinha uma pergunta muito longa, um enunciado muito longo, talvez, e aí você está pedindo, está perguntando se a pessoa pode quebrar isso, pode dividir isso em 2 partes. Ou então você pode dizer também, my computer broke down, ou my cell phone broke down last week. O meu computador, o meu celular quebrou na semana passada. Então a gente está falando sobre um eletrônico, a gente vai usar, na maioria das vezes, esse phrasal verb to break down para falar sobre algum eletrônico, alguma coisa assim, que parou de funcionar. Mas, como eu disse, ele também pode ser usado em um outro sentido, que é no sentido de descontrolar-se, né? Geralmente a gente usa junto com o verbo to cry, que significa começar a chorar, ou simplesmente chorar, enfim. Você pode dizer, she broke down when she heard the news of her husband's accident. Então, ela se descontrolou, ela começou a chorar desesperadamente quando ela ouviu sobre o acidente do seu marido. Então, ela é muito usada especificamente nesse contexto também de uma pessoa que perdeu o controle das suas emoções, dos seus sentimentos e começou a chorar porque alguma coisa muito ruim aconteceu, por exemplo. Mas vamos lá para o terceiro phrasal verb, que é to break through. Essa palavrinha through, né, geralmente a gente traduz como através, quebrar através. Aqui até a gente pode enganar, pode até achar um sentido aqui parecido na tradução, que to break through
vai significar superar alguma coisa, ou então romper alguma barreira, algo mais ou menos nesse sentido. Então um exemplo aqui, I used the axe to break through the door. Então eu usei o machado para superar, para derrubar, também pode ser, para derrubar a porta, nesse caso aqui, né? Ou então, let's learn how to break through anxiety. Vamos aprender como superar a ansiedade. Então aqui já é um problema um pouco mais psicológico, mais abstrato, não algo tão concreto quanto uma porta, mas a gente pode usar o breakthrough para ambos os casos aqui. E por último, o quarto phrasal verb que a gente vai ver aqui é to break away, que tem algumas traduções diferentes, né? Pode ser soltar-se, liberar-se, mas também pode ser algo como deixar, abandonar. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Camille tried to hold on to the dog, but he managed to break away. Então a Camila tentou se segurar ao cachorro, mas ele conseguiu se soltar, se libertar. Ou então, a gente vai usar também muito com a preposição from, né? To break away from alguma coisa. Many members broke away from the party to form their own. Ou seja, muitos membros, eles se desligaram, se separaram, né? Deixaram o partido para formar o seu próprio partido, é claro. Então, vai ter esse sentido de você quebrar para fora, né? Break away, quebrar para fora. A gente não vai traduzir assim, mas de libertar-se, de deixar, abandonar, separar-se de alguma coisa. Então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês aprenderam, dá o like aqui, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau.